A minha perspectiva de reflexão foi tentar mostrar o desafio do pluralismo, a partir de uma fala, de uma expressão do Papa Francisco, que ele fala: a diversidade é bela, e coloquei esse como mote, como ponto de arranque da minha reflexão aqui, tentando apontar o mapa das religiões do Brasil. Fiz uma breve consideração sobre os dados do último censo, que é de 2010, que apresentam uma situação peculiar, que mostra, primeiramente, uma queda do catolicismo nas últimas décadas. A cada momento da história do Brasil, a cada 3 décadas, a cada censo, a gente percebe uma queda significativa do catolicismo. Hoje está por volta de 57% de declarantes, né? Mas isso em 2010, nós já estamos quase em 2020, a gente percebe que essa situação diminui mais. Então nós devemos estar por volta aí dos 50 e poucos % de católicos. Depois vem os evangélicos em segundo lugar. No censo de 2010 era 22% de declarantes evangélicos, sendo que a grande faixa era neopentecostal ou pentecostal. Grande parte dos evangélicos que cresceram pentecostais, com uma novidade dos pentecostais genéricos, que são os não praticantes, né? Como tem o católico não praticante, você também tem uma faixa de pentecostais que não são assim tão praticantes como normalmente se entende a dinâmica evangélica. E os protestantes históricos permanecem ali na faixa de 4%. Não houve alteração. Quer dizer, o que cresce mesmo são os pentecostais, e que faz o Brasil ser um país diferente hoje, né? Você não tem mais, o Brasil não é mais uma religião de católicos. Quer dizer, a religião dos brasileiros não é mais a religião católica, é uma presença cristã. Se você soma os católicos com os evangélicos, aí você tem a grande porcentagem da presença no Brasil. Depois, além dos católicos evangélicos, você tem o crescimento dos sem religião, que não são necessariamente agnósticos ou ateus, são pessoas desfiliadas religiosamente, né? Não tem elas se desencantaram com as filiações e buscam um mistério a seu modo, como peregrinos da fé, ou peregrinos da religiosidade, ou peregrinos da espiritualidade. Hoje você tem um fenômeno muito interessante de pessoas que são espirituais e não religiosas, né? Elas têm uma sede do mistério, mas não estão vinculadas a uma religião. Após o sem religião, você tem os espíritas, que são em torno de 2% de declarantes, mas eu falei que o clima espírita no Brasil, espírita, é bem maior que 2%. Está presente nos romances, nas novelas, nos filmes. Então é um clima espírita forte que vive o Brasil. Depois vem as religiões afro-brasileiras, que são um pequeno número de declarantes, 0,3%, em torno dessa porcentagem, e que vão decaindo, né? A cada década há uma diminuição, uma pequena diminuição das religiões afro, embora também estejam presentes na música, na cultura, no cinema, no teatro. Quer dizer, há uma presença, veja, Jorge Amado e outros, né? Maria Bethânia, Gilberto Gil, Caetano Veloso, né? E as outras religiões, as demais religiões, budismo, judaísmo, hinduísmo, estão concentrados numa faixa mínima. Então, no fundo, se você for perguntar onde é que está a pluralidade religiosa do Brasil, ainda é pequena, né? Você ainda percebe, a gente ainda percebe que o Brasil sobretudo um país cristão, com algumas aberturas que começam
a se fazer, sobretudo através dos pentecostais, evangélicos pentecostais, mas ainda é uma tradição cristã, com uma linguagem bem cristã. Você ainda fala hoje com tranquilidade, só Jesus salva, a igreja é caminho de salvação, são expressões do linguajar aceitável, né, plausível, num país marcadamente cristão, onde Jesus Cristo é um centro de referência para a grande parte das pessoas, e as igrejas também, sejam católicas, sejam evangélicas, também são fonte de referência. Isso foi na primeira parte da reflexão. Na segunda parte da reflexão, eu tentei mostrar como que o Brasil vive sob um ritmo do Som Brasil, que é um som da diversidade, de pessoas que, mesmo se declarando católicas, elas têm uma dupla pertença, têm uma tripla pertença, participam de outras experiências ou outros momentos religiosos que não são necessariamente da sua própria tradição, que faz com que o sincretismo ganhe uma feição importante no Brasil, e isso não é captado pelo censo. O censo não capta dupla e tripla pertença, porque nem sempre a pessoa de uma determinada tradição, ela se revela no censo como membro daquela tradição. Às vezes o espírita se declara católico, o pentecostal se declara evangélico, então o censo não capta tudo, não consegue captar as malhas da diversidade e sobretudo, as malhas da dupla pertença. Então você tem um quadro religioso no Brasil, um quadro existencial no Brasil, isso eu quis marcar muito, marcado por 3 movimentos, e aqui eu citei com base nos trabalhos do antropólogo Roberto da Mata. O brasileiro vive na casa, que é o lugar do aconchego, na rua, que é o lugar da busca da sobrevivência, e no outro mundo. Todo brasileiro tem uma relação com outro mundo. É mais ou menos cerca de 60% dos brasileiros têm relação com espíritos, seja no catolicismo, seja no Santo Daime, seja nas religiões afro, seja nos pentecostais. Quer dizer, 60% de brasileiros falam com espíritos, o que marca então uma dinâmica religiosa profundamente influenciada pela presença do mistério. Então é esse desafio que o curso de verão, esse curso em particular, vai tentar desvendar. Em que medida é importante a gente escutar essa diversidade, captar essa diversidade, respeitar essa diversidade, para que a nossa ação pastoral seja marcada pelo respeito da dignidade, e mostrar, sobretudo, que o mais importante para o brasileiro não é ser de X religião, Y, Z, mas buscar uma alma nobre, como fala o grande compositor e cantor Gilberto Gil.